Capítulo 9 Como usar a vontade. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem mesmo o direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força é roubo, tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar nossa força de vontade sobre outra pessoa, nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outra pessoa tende a anular o seu propósito. Você não tem de aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. A substância é nossa amiga, e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber. Para ficar rico, tudo que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para se conseguir o que deseja. E ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações de modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, nem atuar sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Use a mente para formar uma imagem do que deseja, e para manter essa visão com fé e propósito, e use sua vontade para manter a mente trabalhando de modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância, e você não as neutralizará nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é apanhada pela informe e a penetra até enormes distâncias, em toda a extensão do universo sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas por toda parte são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos, e inconscientemente elas trabalham para você. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção à dúvida e a temores, cada hora que você passa cedendo à preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé, e agora você sabe por quê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar seus pensamentos, e uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade.
pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar sua atenção. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado, e ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado, e a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza, não investigue essa temática, não se preocupe com ela, não se importe com suas causas, elas nada têm a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados, mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo o que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico é a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagem de pobreza. Não leia livros ou jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas, e o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riquezas nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria, quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não como aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça, ou proporciona a eles alguma distração para que a esqueçam por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso, ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres sigam os ensinamentos deste livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e o inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. Fala pessoal do canal Edificamente. Recado final. O primeiro link na descrição do vídeo é um presente para você que acompanha aqui o canal. Acesse e confira. E aproveitando o momento, deixe o seu like no vídeo, isso fortalece o canal. Comente aí embaixo qual livro você quer ver narrado aqui no canal. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer ver crescer. Forte abraço e bom estudo!